Ok. Então, pessoal, bom dia a todos, a todas. Só queria passar alguns recadinhos para vocês. A gente já tem um fórum, né, que é aquela reivindicação bastante antiga, né, de todos nós. Nós já temos, então, um fórum para ser respondido, tá certo? Ele vai estar aí com vocês durante 2 semanas. O fórum número 1, só vocês entrarem lá, tem um questionamento para ser de alguma forma comentado ou inserido algum tipo de comentário de vocês em cima do que foi colocado, tá bom? A nota de vocês também já está disponível para vocês entrando ali na parte de provas, né? Vocês já vão ver a nota de vocês da nossa primeira prova, tá bom? Então, dito isso, vamos lá para a nossa aula, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ciência do alimento. É um assunto que eu acho que é bastante pertinente, né, nos dias de hoje, já que o processo tecnológico acaba de alguma forma entrando em todos os setores, né? A gente percebe a tecnologia, né, o processo de inovação bastante estimulado em todos os setores. E os alimentos não estariam fora disso, né? Então, hoje, o processo de produção, armazenamento, distribuição, embalo, né, e tecnologia no processo de produção é bastante significativo e bastante interessante quando se fala do alimento, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso e o que isso tem a ver com nutrição e saúde coletiva, que é o tema da nossa disciplina, que é o assunto que nós estamos abordando durante esse semestre. Então vamos lá. Então a ciência e o alimento, né? Então quando a gente fala de ciência, a gente está falando de algo relativamente próximo, né? Não tão antigo assim. E aí a gente está falando então de uma área do conhecimento humano que para ela possa existir, ela precisa ter todo um embasamento teórico e prático, tá certo? Tem que ter realmente um arcabouço de conceitos, né? Para que a gente possa então definir isso como ciência, e ela tem que ser de alguma forma reproduzível, né? Para que a gente possa então dizer que o que a gente está produzindo é ciência, né? Então, o conceito de ciência, que é derivado do latim e tem como esse significado o acúmulo de conhecimento, tem sido uma prática muito comum em todas as áreas do conhecimento humano, em todas as áreas de atuação humana, a busca por trazer, né, de forma mais rápida possível, mais prática e mais inovadora possível o conhecimento para a evolução dessa área, né? Então, esse conceito de evolução, esse conceito de inovação que a gente vai ver daqui a pouquinho, é muito relacionado ao novo, né, a fazer diferente o mesmo, né? Então, a ciência ela traz também essa característica, né, de como evoluir dentro de um processo, trazendo consigo conhecimentos já antes determinados, né? E que esses conhecimentos possam ser colocados em prática e serem realizados em vários momentos diferentes, situações diferentes, mas que a gente possa ter sempre o mesmo resultado. Então, isso é a ciência, né? Na sua forma mais pura, né, na sua forma mais, vamos dizer assim, concreta e pura. Os antigos preceitos, os antigos conceitos de transformar costumes, né? Então, quando a gente fala de inovação em alimentos, a gente está falando de mudança de hábito alimentar. A gente está falando de alguma forma de transformar aquilo que a gente já conhecia em algo novo, né? Em algo diferente. Então, mudar costumes, aí a gente pode, então, interpretar isso dentro da área da nutrição como mudança de hábitos, né? Sempre com a tentativa, e aí a palavra é essa, tentativa, de se melhorar algum tipo de hábito já existente, né? De algum costume já existente. Nem sempre isso acontece, né? Principalmente na área de nutrição, na área da alimentação. Muitas vezes, o processo de inovação, ele traz consigo algumas características importantes e interessantes, mas também traz consigo alguns impactos, muitas vezes negativos, para a formação do hábito alimentar, né? A gente falou isso em momentos anteriores da nossa disciplina, quando nós abordamos a ideia da transição epidemiológica, né? Então, nós vínhamos de uma sociedade rural, passamos para uma sociedade urbana, e nessa mudança, né, de localização,
nessa mudança geográfica, muitos hábitos foram colocados em xeque e novos hábitos vieram, né? E nessa mudança de hábito alimentar, nós tivemos pontos positivos e pontos negativos a serem observados, né? Tivemos impactos extremamente positivos e tivemos impactos não tão positivos assim. Por isso, nós tivemos o que a gente chama de transição epidemiológica. As doenças que antes eram infecciosas, doenças inflamatórias, tinham um maior peso na carga de mortalidade da nossa sociedade. Com essa de agravos de doenças não transmissíveis, tiveram um boom, né, e até hoje a gente está vivendo esse aspecto. Isso muito por essa inovação na forma de se produzir alimentos e na forma também de se consumir o alimento, né? Então, esse processo científico de inovação, esse processo tecnológico, trouxe para a gente alguns impactos positivos, né? Então, a gente pode dizer que os alimentos hoje duram muito mais do que duravam antes. A gente pode dizer que hoje grande parte dos alimentos trazem consigo uma praticidade muito grande na sua produção. A gente pode dizer que a produção de alimentos ela ficou muito mais eficiente, né, e efetiva, mas ao mesmo tempo nós tivemos um impacto na saúde da população, né? Hoje nós temos muito mais obesos, hipertensos, diabéticos, enfim, tudo aquilo que a gente já falou em aulas anteriores. Então, esse processo de inovação e o processo tecnológico nem sempre traz consigo uma característica positiva, um impacto positivo. Ele pode também trazer impactos não tão positivos. E a gente percebe isso hoje quando a gente fala, então, de nutrição e saúde coletiva, né? Então, para a gente resgatar alguns assuntos e ver, né, esse processo acontecendo, o processo de inovação, o processo tecnológico, vamos dizer assim, né? Aí a gente não está nem chamando de ciência, a gente pode chamar até de processo tecnológico, processo de inovação, mas a ciência ainda não estava nesse processo, ainda não estava ainda inserida nessa questão, nesse contexto. A gente pode dizer que o primeiro processo tecnológico que mudou realmente a forma de se consumir o alimento, portanto, mudou o hábito alimentar da sociedade humana, foi o domínio do fogo, né? Esse foi o primeiro processo tecnológico de transformação, né, da sociedade humana, né? Onde a gente pode dizer que houve aí um processo de inovação e, portanto, um impacto nessa sociedade muito grande, né? Então, o homem da caverna, quando ele domina o fogo, né, ele então acelera o processo fisiológico humano. Então, quando você aquece o alimento, e esse alimento aquecido, né, assado, cozido, ele então tem um abrandamento das suas fibras, uma melhor possibilidade de absorção dos nutrientes, a gente acaba tendo então o que a gente chama de desenvolvimento fisiológico. Aquele ser humano antes do fogo tinha uma fisiologia. O ser humano após o domínio do fogo cria-se nele então uma nova fisiologia, no processo de absorção dos alimentos e utilização, né? Através do processo metabólico, ele se acelera muito. A gente acaba de alguma forma possibilitando uma maior absorção de nutrientes dos alimentos que são consumidos. Então, o domínio do fogo, o processo de cocção, de tratamento térmico do alimento, ele disponibiliza para o ser humano uma maior carga de nutrientes. E isso desenvolve esse ser humano em termos fisiológicos, né? Alguns estudos mostram que o tamanho do cérebro do ser humano antes do domínio do fogo e após o domínio do fogo, ele é diferente. O tamanho da massa encefálica aumenta, né, e provavelmente isso acontece pela maior absorção de nutrientes, pela maior disponibilidade de nutrientes que os alimentos vão proporcionar a partir desse processo tecnológico, que é o domínio do fogo, tá certo? Isso também acontece não só em termos de massa encefálica, mas também em termos de estatura, né, em termos de estrutura mesmo física, né? O ser humano cresce mais após o domínio do fogo, porque, como a gente falou, a absorção
e o acesso a nutrientes fica muito mais facilitado, e por isso você aumenta, então, a possibilidade de crescimento fisiológico desses indivíduos, tá certo? Então, isso é uma tecnologia que trouxe impactos profundos e gerou uma mudança do hábito alimentar desses indivíduos. Então, isso é um ponto bastante interessante, por isso que a tecnologia no processo da alimentação, no processo de desenvolvimento da nutrição, ele é extremamente interessante, porque é dele que se mostra aí como a nossa sociedade se desenvolve, como em períodos bastante anteriores ao nosso, a nossa sociedade foi se transformando através desses processos tecnológicos, né? Seja um processo tão simples como o domínio do fogo, que naquela época foi um processo extremamente inovador, né? Outra coisa também interessante, e aí indiretamente relacionado com a nutrição, mas está relacionado, por que não? A fogueira virou o local onde esses indivíduos se encontravam, onde esses indivíduos se socializavam, né? Então, ficar em volta da fogueira é algo bastante antigo, né? E era só possível depois do domínio do fogo. Então, a fogueira era o local onde os indivíduos se encontravam no final do dia para falar sobre as suas aventuras, para aprendizagem, para troca de experiências. Era ali onde as pessoas faziam essa socialização, onde os indivíduos trocavam, né, e faziam, né, as suas formas de aprendizado e trocavam ali, enfim, experiências, práticas, saberes. Então foi em torno da fogueira que a gente começou a se sociabilizar mais, a trocar experiências e aprender com o outro, né, com outro indivíduo da mesma espécie. Então, provavelmente a primeira sala de aula foi em volta de uma fogueira, né? A primeira vez que se estabeleceu alguma coisa teórico-prática, provavelmente foi em volta de uma fogueira. Foi onde se começou as primeiras palestras sobre algum determinado assunto, né? Então, esses assuntos que eram abordados ali, que mereciam a atenção, né, daquela população, daquela comunidade, com certeza estavam sendo colocados dentro de um processo da fogueira, dentro de um processo de produção de alimento, de aquecimento, né, de socialização em volta da fogueira. A gente já falou um pouquinho sobre a questão da oferta dos alimentos, né? Então, o homem que era mais voltado ao consumo de pequenos animais e de frutos e tubérculos, ele acaba então podendo fazer o consumo de um número muito maior de possibilidades, né? O processo de cozimento do alimento, vindo através do domínio do fogo, permitiu que o homem tivesse acesso a outros alimentos que ele não teria se não fosse a presença do fogo. Então, animais maiores, né? O processo de produção dessa carne e até mesmo de consumo era viável quando você utilizava o fogo. Outros tipos de tubérculos, né, que antes eram intragáveis ou poderiam gerar algum tipo de toxicidade, com o processo de cozimento, você já disponibiliza uma nova possibilidade de consumo. Então, o homem que tinha uma alimentação extremamente monótona, ele passa a ter uma alimentação mais abrangente, né? A gente começa a dizer, então, que esse indivíduo se torna onívoro, ele consegue consumir vários tipos de alimentos, várias espécies diferentes, de várias formas diferentes, né? Então, isso é um processo bastante interessante. E que a gente já falou, e só repetindo, né, um aumento da convivência e da integração entre os indivíduos dessa mesma espécie. Então, você acaba tendo ali um processo de socialização em volta da fogueira, de integração, de convivência e de colaboração. O ser humano ficou muito mais colaborativo, ele ficou muito mais, vamos dizer assim, social após o aparecimento da fogueira e principalmente pelo domínio do fogo. Você acaba percebendo que esse indivíduo que era antes mais caçador, individual, os clãs eram mais fechados, com o aparecimento e o domínio do fogo, você acaba tendo aí uma possibilidade maior de se trocar experiências e de agregar indivíduos ao mesmo grupo. Então, os grupos começam a ser um pouco maiores, você começa a ter, né, a possibilidade de ter mais indivíduos num determinado grupo
e ter mais tempo também de atividade, né, já que a fogueira poderia gerar um tempo maior durante a noite, né, onde a pessoa se sentiria mais segura. Então isso é uma coisa interessante, né? A gente mostra que o processo tecnológico dentro da alimentação, ou dentro do processo de produção de alimentos, gera impactos bastante significativos na nossa sociedade. Bem, uma outra descoberta, um outro processo tecnológico inovador que aconteceu na raça humana, que trouxe também impactos muito positivos e impactos negativos também, mas impactos muito importantes na sociedade humana, foi a descoberta da agricultura. A possibilidade de você produzir alimentos de forma, vamos dizer assim, monitorada e de forma científica, né? Vamos dizer assim, através da ideia de que você poderia controlar a natureza, tá certo? Através do processo de cultivo e colheita de alimentos, né? O início do processo da agricultura. Então, é bem provável que o ser humano, observando a natureza, né, observando que a árvore solta um fruto, esse fruto se degrada, aparece a semente, e essa semente entra em contato com a terra, com a chuva, e aí você tem o aparecimento da muda e depois a árvore. Então, esse processo, esse ciclo, né, observado, começou a ser controlado e ser estimulado, né, de forma humana, né? Não vamos dizer assim artificial, mas de forma humana. Então, você começa a controlar um pouco o crescimento e a produção de alimentos, né? Isso também provavelmente está relacionado com algumas mudanças climáticas que nós tivemos no planeta Terra no início, né, desse processo. Então, uma parte bastante significativa do planeta Terra ficou embaixo de gelo, né? Nós tivemos uma diminuição da temperatura da Terra e isso dificultava muito esse homem que antes era nômade a buscar o seu alimento. Então, por essa observação e pelo desenvolvimento dessa ciência, né, desse conhecimento, foi possível, a partir de então, você ter locais onde esse homem podia se fixar. Então, houve o que a gente chama de fixação do homem ao solo, porque esse processo de semear, cuidar, crescer e colher era um processo que demorava, né? Não é um processo tão rápido. E para que isso acontecesse, também era necessário que você tivesse o cuidado, a atenção, o monitoramento. Então, um homem que era antes essencialmente nômade, ele acaba se fixando em determinados locais para que ele pudesse, então, monitorar esse processo, que ele pudesse, então, né, controlar melhor essa situação, esse processo. Então, ocorreu o que hoje nós chamamos de fixação do homem ao solo, que depois foram gerando, né, as primeiras vilas e depois as primeiras cidades, foi realmente a descoberta da agricultura. O fogo podia ser de alguma forma dominado em qualquer lugar, e ele gerou essa possibilidade também do homem ser mais nômade, né? Então, aumentar a sua possibilidade de obtenção de alimentos. No caso da agricultura, era então fixa esse homem no solo, porque todo esse processo de plantio, colheita, necessitava então de cuidados, né, de atenção. E essa atenção e esse cuidado acontece, né, nesse processo através da observação das sementes, da irrigação, né, dos momentos onde você tem mais frio, onde você tem mais calor, a proteção da planta. Então era necessário que o homem se fixasse ao solo, estivesse próximo desse processo, né, dessa tecnologia, para que ele pudesse então monitorar e fazer os cuidados e as manutenções necessárias, né? Então veja, enquanto que a fogueira abriu a possibilidade de consumo de alimentos, a agricultura fixa o homem no solo, torna esse homem menos nômade e cria então a possibilidade da geração das cidades, né, da geração dessa maior socialização do indivíduo no seu ambiente. Ok. Outra coisa também importante que a gente, falando um pouco de ciência e o alimento, a gente tem que levar em consideração, é que sempre, né, nos palácios, né, sempre nos locais onde você tinha um poder, nós tivemos o início da descoberta de alguns alimentos
ou de descoberta de processos tecnológicos para a produção de alimentos, né? Então, desde o Egito Antigo, né, a Mesopotâmia e assírios, quer dizer, a gente está falando lá de sociedades antigas, eram nos palácios, né, eram nas residências, né, dos reis, dos imperadores, aonde você tinha um maior desenvolvimento tecnológico para a produção de alimentos, né? Até porque era onde você tinha um maior acesso aos alimentos e aos ingredientes. Então, desde, né, das sociedades antigas, a gente percebe que as cozinhas dos palácios, né, ou os locais onde se produziam alimentos em palácios, eram os grandes laboratórios para desenvolvimento de novas tecnologias de armazenamento de alimentos, de produção, né? Então, todo esse processo tecnológico inicial começa muito provavelmente dentro de uma cozinha, de um palácio, né? Seja de um rei, de um imperador, enfim, de nobres, né? Então, muitos alimentos vão acontecer nesse sentido. Outros lugares também que eram grandes desenvolvedores de tecnologias, tanto de armazenamento, processamento de alimentos, também eram os mosteiros, né? Eram os locais, as instituições religiosas, né? Isso não aconteceu só no Ocidente, também aconteceu no Oriente, né? Em religiões como as religiões hindus, as filosofias budistas e tudo mais, também nesses locais se desenvolveram ali alguns ingredientes, algumas preparações. Então, é muito comum, né, a gente ver alimentos que hoje são, ou produtos alimentícios que hoje são muito consumidos, terem sido descobertos em instituições religiosas, né, em mosteiros, em igrejas, em conventos, em mosteiros budistas, né, em locais de culto hindu. Então, é muito comum, né, hoje, a preparações, receitas e mesmo produtos, né, serem de alguma forma desenvolvidos nesses locais. E esses alimentos, né, que hoje foram desenvolvidos em algum local e que hoje são consumidos de forma geral, eles também vão impactar na nutrição e saúde coletiva, né? Então, alguns alimentos que são consumidos hoje com bastante, né, vamos dizer assim, com consumo bastante frequente, também levam de alguma forma algum tipo de impacto para a saúde desse indivíduo, levam algum tipo de impacto para a saúde da sociedade, né, da coletividade. Então, se a gente for lembrar, por exemplo, o vinho, né, que hoje é um produto bastante consumido, né, tem, né, todo um processo histórico bastante antigo de produção e desenvolvimento, né? Então, a história de produção do vinho é uma história bastante antiga, e você tem vários tipos de formas de se produzir esse mesmo produto, né? Então, hoje você tem vinhos de várias espécies e vários tipos, mas em algum momento alguém descobriu que uma uva amassada levaria à produção de um suco que, quando contaminado por algum tipo de micro-organismo, levaria então à produção de um novo produto, né? De um novo produto alimentício. E esse processo tecnológico, esse processo de inovação, ele impacta, né, não só no sentido da mudança do hábito alimentar da população, mas também de possíveis problemas na ordem de caráter de saúde, né, epidemiológicos, podem estar de alguma forma sendo ali também construídos através da formação desse novo hábito alimentar, né? Então, quando a gente fala da história do vinho, a gente lembra então de uma lenda bastante antiga, né, persa, né, que fala sobre um rei que armazenava suas uvas, né, e ele tinha um harém, né, de mulheres, né, obviamente, aonde ele fazia vamos dizer assim, a pisagem das uvas, e a pisagem das uvas gerava então o suco, que era tomado não só por ele, mas por todas as pessoas que faziam parte dessa comunidade, enfim, desse palácio,
e até também as meninas que participavam do harém, que faziam parte do harém, né? Então, provavelmente, aí é uma história, né? Uma jarra, né, de vinho, provavelmente deve ter sido esquecida em algum lugar, e ela começou a apresentar, então, um aroma, um sabor diferente, que era justamente o processo de fermentação que estava acontecendo ali, e os micro-organismos, provavelmente leveduras, consumiam, né, aquele açúcar presente no suco, na bebida, e depois transformavam isso em álcool, né? E aí, esses sucos tinham seu sabor alterados, né, eles eram dispensados, porque com a alteração do sabor do suco de uva, não se tinha a ideia que esse produto poderia ser consumido sem problema algum, né, então eles eram jogados fora. E aí uma donzela do harém, satisfeita com a sua vida e tudo mais, começou a beber esse tipo de suco estragado, vamos dizer assim, e começou a perceber que ela tinha o objetivo de se suicidar, né, de tirar a sua própria vida, com o consumo desse tipo de produto, mas o que ela percebeu é que, na verdade, ela estava ficando era com uma consciência alterada, e toda vez que ela bebia esse suco, ela esquecia a vontade de se suicidar e ficava alegre, né? E ficava muito mais feliz do que ela estava naquele momento. Então, de vez dessa bebida estragada levar essa moça à morte, fez com que ela ficasse mais feliz e ficasse mais alegre com a vida, vamos dizer assim, né? Que bom. Se a gente for ver também a história do vinho dentro, né, do contexto histórico, principalmente do Egito, você vai perceber então que existiam então escravos, né? A gente já falou um pouco sobre isso também em microbiologia, escravos que eram muito requisitados para fazer vinhos, né? Então as pessoas sabiam que alguns escravos, quando pisavam as uvas, geravam vinhos mais interessantes, e alguns outros escravos, quando faziam o mesmo processo, produziam vinhos menos interessantes. O que acontecia ali ninguém sabia, ninguém tinha ciência do que era aquilo, mas já se sabia que alguns escravos tinham alguma característica que geravam, né, após o processo de pisa da uva, vinhos mais adequados, vinhos mais saborosos, né? Eles não sabiam da existência das leveduras que estavam presentes no pé, né, nos pés dos escravos. Então, aqueles escravos que tinham leveduras específicas nos seus pés eram aqueles que produziam, né, vinhos mais interessantes, né? Então, esse processo de contaminação de micro-organismos do pé do escravo no alimento geravam, então, um processo tecnológico para a produção de vinho. O vinho é um produto consumido até hoje, né? Mas, quando consumido em grande quantidade, sem uma determinada moderação, a gente sabe que pode gerar problemas e impactos bastante inadequados para a nossa população, gerando aí uma série de outros fatores, né? Falando um pouquinho ainda desse processo tecnológico, né, do aparecimento de novos produtos, a gente vai perceber então que na Idade Média, principalmente na Idade Média, os alimentos se estragavam com muita facilidade, né? Então não existia um processo tecnológico de armazenamento dos alimentos. Então o vinagre, o vinho se estragava com muita facilidade também, né? Além de passar de suco para vinho, esse vinho também se transformava em vinagre com muita facilidade, e esse produto normalmente era jogado fora. Posteriormente se identificou que quando se usava o vinagre em outros alimentos, principalmente alimentos que já estavam com sabor passado, havia uma forma de se mascarar, né, de se temperar, vamos dizer assim, o produto que já apresentava um cheiro e um sabor alterado. Esse vinagre poderia de alguma forma mascarar, né, e alterar esse sabor inadequado. Então, os temperos, o vinagre foram muito utilizados em palácios, principalmente na Idade Média, para fazer a alteração de sabor desagradável dos alimentos. Então, as pessoas comiam alimentos estragados e utilizavam o vinagre como uma forma de alteração desse sabor. O vinagre também tem um quê de ação antimicrobicida, né? De ação de morte de micro-organismos. Então, o vinagre também tinha essa característica. Além de alterar o sabor, ele podia também atenuar a quantidade de micro-organismos
micro-organismos e muitas vezes até gerar vamos dizer assim, uma alteração da carga de micro-organismos, gerando alimento que antes estava impróprio para consumo, para um alimento próprio para consumo. E aí diminuía também as questões de das infectocontaminações, né, infectointoxicações que aconteciam nos alimentos, principalmente nessa época, né, já que não se sabia nem da presença de micro-organismos e nem da forma mais adequada de armazenamento desses alimentos. Também, e aí a gente pode dizer, talvez, num tempo bem mais antigo, né, bem anterior a tudo isso que a gente está falando, a produção do pão também, a criação do pão, né? Então, o pão, que é hoje um dos produtos mais consumidos no mundo, né? Em todas as sociedades humanas, nós vamos ter algum produto próximo ao pão, né? Onde você vai ter uma maior concentração de carboidratos do tipo complexo. Nós temos em todas as sociedades humanas, né, variando bastante o tipo de ingrediente, mas basicamente um produto à base de carboidratos complexos é a fonte principal de alimentação de grande parte de todas as sociedades humanas. Na Europa, o pão era feito à base de trigo, é feito até hoje à base de trigo. Na Europa, nós tínhamos produtos à base de milho, né, que conseguiam, de alguma forma, gerar o mesmo efeito. Na África, existem muitos produtos à base de raízes, né, como o inhame, e vários tipos de raízes com alta concentração de carboidratos complexos. E na Ásia, o arroz fez muito também esse princípio, esse processo, né? Então, existem várias formas de panificação voltadas ao arroz. Então, a base da sociedade humana alimentar, né, a base alimentar da sociedade humana é o preparo de alimentos com carboidratos complexos, né? No caso, o pão é uma referência europeia, mas em todas as outras sociedades a gente vai ter alguma coisa parecida com isso, né? E esse processo de produção do pão ou de produção desses produtos à base de carboidratos complexos estão sempre de alguma forma envolvidos o processo de fermentação, muitas vezes o processo de cocção através do assar, né, do aquecimento do ar para a cocção dos alimentos, e isso possibilitou, então, que você tivesse uma base alimentar comum em termos de macronutrientes, quer dizer, você ter em todas as sociedades algum tipo de alimento que era a principal fonte de carboidrato complexo para essa sociedade. O pão, no caso dos europeus, e a gente pegou esse costume, né? Também o processo de armazenamento de alimentos, né? Esse processo de como fazer para você conter o alimento e fazer com que ele dure mais tempo, ele também foi muitas vezes utilizado e colocado através de descobertas espontâneas, né? Então, é bem provável lá que na Idade Média que se fizesse o transporte de leite através da pança, né, do trato gastrointestinal de alguns ruminantes. Se fazia como se fosse uma sacola. Então, pegava o intestino, né, o estômago, né, de algum ruminante, fazia-se ali uma retirada, né, uma breve higienização ali daquela estrutura e se guardava leite para se poder fazer o transporte ou qualquer tipo de alimento para poder se fazer o transporte para algum local mais distante. Então usavam, né, essas estruturas fisiológicas aí do trato gastrointestinal de ruminantes como bolsas, né, como instrumentos para se levar e se guardar alimentos. E esse processo provavelmente desenvolveu um ingrediente, um alimento, um produto alimentar bastante interessante, que é o iogurte, né? Então, toda vez que se colocava leite nessas condições, as enzimas do trato gastrointestinal dos ruminantes tinham ali uma substância chamada pepsina, que era uma enzima do trato gastrointestinal, e essa pepsina fazia a coagulação enzimática, né, e muitas vezes ácida também, do leite, produzindo tanto o queijo quanto o iogurte, tá certo? Então, dentro do trato gastrointestinal desses ruminantes, você tinha tanto ácidos que eram utilizados no processo de digestão e que levaram à produção de iogurte, como também de enzimas que geraram a produção de queijos, tá certo? Então,
alimentos tão antigos, né, como o iogurte e o queijo, foram produzidos de forma espontânea através do transporte desses alimentos em tratos, né, em estruturas fisiológicas de animais. Isso possibilitou, então, que esses produtos tivessem maior tempo de consumo, né, que eles pudessem ser consumidos de forma mais longa, né, por um período maior, e também que eles pudessem, então, concentrar ali uma quantidade grande de nutrientes e gerar, então, a formação de um hábito alimentar voltados a esses alimentos, não só o vinho, não só produtos temperados com vinagre, mas também o consumo de iogurte e queijo, né? O processo também de armazenamento desses alimentos gerou novos produtos, então um processo de armazenamento inadequado, né, dentro de cavernas, geraram então a contaminação desses produtos em relação ao terroir, né, aos micro-organismos presentes naquele ambiente, que em alguns casos geraram intoxicações alimentares e até geraram algumas mortes, mas em outros casos geraram, por exemplo, a descoberta de novos produtos, né, de queijos, por exemplo, diferentes, que é o caso do queijo Roquefort, né, onde você tem ali um queijo mofado com bolores de regiões úmidas da Europa, geraram então a contaminação de queijos pelo Penicillium Roquefort, e aí você tem então a formação de um produto totalmente diferenciado, né, com sabor, aroma totalmente diferenciado e que teoricamente não faria mal para ninguém. Então, a descoberta desses produtos foram de forma espontânea, mas muitas vezes geraram contaminação por outros bolores que geraram micotoxinas e que provavelmente geraram algum tipo de dano para quem consumiu. Nesse caso, uma experiência interessante que gerou um produto novo que não gerou nenhum tipo de contaminação. Outro produto também bastante conhecido na nossa sociedade que gerou a formação de um hábito alimentar diferenciado foi o café, né? A descoberta do café foi feita na Etiópia, né? Então é bem provável que na região de Cafa, né? Na região da Etiópia chamada de Cafa, aonde um pastor começou a observar que quando as ovelhas comiam, né? Os cabritinhos e as ovelhas e as cabras comiam uma fruta de uma determinada planta, eles ficavam muito energéticos, ficavam muito alegres e com bastante energia. Como os frutinhos eram vermelhos, eles foram chamados de fruto do diabo, né, num primeiro momento. E foram levados para os mosteiros para que fossem dominados ali ou fossem, né, extintos. E nos mosteiros, os monges cristãos, né, começaram a domesticar esse fruto e geraram hoje uma das bebidas mais consumidas no mundo, né? Depois da água, depois do chá, o produto líquido mais consumido no mundo é o café, né? Então, o quanto essas tecnologias mudaram o hábito, né, da população mundial. Hoje a gente bebe vinho, toma café, come queijo, toma iogurte, justamente por esse processo, né, tecnológico espontâneo que aconteceu, né, durante todo o desenvolvimento da sociedade humana, né? As cervejas também, né, foram de alguma forma desenvolvidas, criadas, né, em palácios, né, sociedades bastante antigas, onde se perceberam que a cevada, quando contaminada por algum processo, e aí não se sabia dos micro-organismos, se transformava então num mosto, e esse mosto, quando bem trabalhado, gerava uma bebida com alto teor alcoólico. E essa bebida, além de matar a sede da população, também gerava, de alguma forma, um tipo de produção de energia. Então as pessoas conseguiam trabalhar mais e produzir mais com a energia gerada por essa bebida, né? Que a gente chama hoje de cerveja, né? Mas a cerveja mais próxima daquilo que a gente conhece foi realmente desenvolvida nos mosteiros da Europa, principalmente da região da Alemanha, né? Onde elas foram não só domesticadas as leveduras para fermentação desse processo, mas também todo o processo de purificação, de clarificação aconteceu também nesses locais devido ao desenvolvimento de tecnologias, né, de novas formas de se produzir o mesmo produto, né? Então,
a gente pode dizer que os mosteiros, principalmente da Europa e principalmente da região da Alemanha, foram os que desenvolveram o que a gente chama hoje de cerveja, com uma característica mais voltada para o teor alcoólico, porque na verdade a cerveja era muito mais como fonte de energia, né, no Egito e em outras sociedades mais antigas, né? E aí hoje a cerveja faz parte do nosso hábito alimentar, ela está dentro da nossa sociedade, né? Como uma forma de se cultivar amizades, de socialização, né, de se brindar momentos interessantes. Então, é uma bebida que hoje faz parte da nossa sociedade e que foi, de alguma forma, desenvolvida, né, dentro desses mosteiros e dos palácios, com outras finalidades, mas que hoje são utilizadas por um fim mais social, né? A champanhe também, o processo champanhe, né, que é o processo de fermentação do vinho dentro da própria garrafa, sem que ela seja aberta e só aberta para consumo, também de alguma forma aconteceu em processos de desenvolvimento e principalmente em instituições religiosas, né? Então hoje você já tem um significado geográfico para essa bebida. Só as bebidas produzidas na região de Champagne, na França, podem ter essa denominação, né? E que aquelas que forem produzidas com fermentação feita dentro da garrafa, né? Sem que haja nenhum tipo de ação externa. Então, é aí que acontece a necessidade da produção de um invólucro, de uma embalagem que seja mais resistente, para que esse produto possa se desenvolver da melhor forma possível e gerar o melhor produto possível, né? Então, veja que o processo de desenvolvimento e inovação nos alimentos, ele vai gerando uma nova formação do hábito alimentar, né? Se a gente pega, então, lá desde as cavernas até agora, o processo tecnológico de produção de alimentos e o próprio processo tecnológico para desenvolvimento de novos produtos, espontâneos ou não, eles vão criando novas formas e vão construindo novos hábitos alimentares, né? Se a gente viu que lá na fogueira o ser humano se desenvolveu mais, né, em termos fisiológicos e pôde de alguma forma crescer, né, em termos de construção mesmo, metabólica e fisiológica, outros produtos foram desenvolvendo novas formas sociais, né, de interação dos seres humanos. Então, as bebidas alcoólicas foram, de alguma forma, tornando, né, esse ser humano mais sociável, foram tornando esse indivíduo mais colaborativo e mais integrado com a sua sociedade. Então, o desenvolvimento de novos produtos e a tecnologia nos alimentos, ela é extremamente importante para a formação da sociedade humana, né? E isso acontece até hoje. Se a gente for ver, novas formas de interação humana vão acontecer, muito provavelmente, pelo desenvolvimento de novos produtos, que hoje não existem, né? Mas que, quando forem desenvolvidos, vão gerar uma mudança na nossa sociedade, né? Impactos tanto positivos quanto negativos, a gente sabe, né? Mas vão gerar impactos na nossa sociedade. Então, a importância do desenvolvimento de novas tecnologias na área de alimentação e a criação de novos produtos geram, então, esse impacto à sociedade e transformam essa sociedade, né? Então, se hoje a gente está falando que a nossa sociedade ela é uma sociedade muito mais voltada, né, para as doenças crônico não transmissíveis, a gente está falando isso pela produção de alimentos, né? A história da Coca-Cola está aí para mostrar isso para a gente, né? Então, aquele produto que era utilizado como medicamento, né, a Coca, que era era um xarope utilizado como remédio para vários tipos de doenças, ele foi, então, revigorado, né, e adicionado de alguns ingredientes que tornaram ele um produto para ser vendido gelado e gaseificado, ser um refrigerante, né, para acompanhar alimentos. Então, aquilo que era um medicamento virou um alimento. E esse alimento gerou uma transformação na nossa sociedade, não só ele, mas ele faz parte também de um arcabouço
que é a formação da indústria de alimentos, né, no mundo, começando principalmente ali nos Estados Unidos, e essa indústria de alimentos, gerando alimentos com maior praticidade, alimentos mais de fácil consumo, né, só abrir realmente a embalagem e consumir, possibilitou então um desenvolvimento da sociedade em termos das pessoas saírem de casa, principalmente as mulheres, e entrarem no mercado de trabalho. E isso transformou radicalmente a nossa sociedade. Então a gente pode dizer que a indústria de alimentos transformou a sociedade moderna, né? Fez com que as mulheres saíssem de casa para poder trabalhar, né? Poder ganhar, gerar o seu sustento, aumentar o poder econômico da família, e fez também com que a gente tivesse um maior acesso aos alimentos, né? Então a gente pôde ter alimentos mais fáceis, de melhor acesso, de mais fácil acesso, e também que esses alimentos durassem mais tempo, né? Que eles pudessem, então, serem armazenados dentro de casa para serem consumidos quando necessário, sem que a gente precise consumi-los imediatamente como os alimentos in natura. Então, esse foi um impacto relativamente positivo para a sociedade, mas gerou, então, essa transição epidemiológica, gerou, então, o aparecimento de novas doenças e esse perfil epidemiológico que nós temos hoje de doenças crônicas não transmissíveis. A mesma coisa acontece com a descoberta de outros produtos, como o leite condensado, uma forma de você armazenar o leite por mais tempo, de tornar esse leite usável por mais tempo, né, e ele acabou sendo utilizado, essa tecnologia, como um ingrediente para novas preparações. Né, e esse produto também gerou um valor calórico muito alto para as preparações, gerando aí na indústria de alimentos o aumento do valor calórico dos alimentos. Então, a partir da descoberta do leite condensado, as pessoas começaram a perceber que quanto mais açúcar você coloca num produto, mais aceito esse produto será. Quanto mais gordura você coloca no alimento, maior aptidão, maior desejo esse produto vai gerar sobre o consumidor, né? E como a indústria vive de vendas, a indústria de alimentos começou a utilizar muito açúcar simples e muita gordura, justamente para gerar maior consumo, para gerar maior venda de produtos. O processo de pasteurização também, que é um processo tecnológico, né, produzido na área da farmácia, ele migra para a área da alimentação, justamente para que a gente possa ter uma maior durabilidade do alimento e que a gente possa ter maior tempo de uso desse alimento. Né? Então, algumas tecnologias produzidas em outras áreas de conhecimento foram absorvidas e incorporadas pela área da indústria de alimentos, justamente para possibilitar uma maior praticidade e uma maior conservação dos alimentos, né, nos seres humanos. E isso mudou radicalmente, né, o hábito alimentar da nossa população e também o nosso aspecto de saúde, né? Nós mudamos muito em relação a tudo isso. Então, a indústria de alimentos tem essa característica, né, de gerar produtos com maior praticidade, né, produtos que podem ser aceitos em qualquer parte do mundo. Então, para isso, se aumenta a quantidade de açúcar, se aumenta a quantidade de gordura, se aumenta a concentração de sódio, né, que são indicadores aí de maior aceitabilidade, de maior palatabilidade dos alimentos, né? E também se estimula o desenvolvimento da agricultura, né, do setor de produção de alimentos, justamente para poder dar conta de todos esses produtos que estão sendo produzidos. Então, os alimentos, né, na agroindústria viram commodities, né, viram produtos que são vendidos nas bolsas de valores. Então, o café, a soja, por exemplo, são produzidos aqui no Brasil, são vendidos, né, no mundo inteiro, né, por isso são chamados de commodities, são vendidos em bolsas de valores onde se vende ouro, se vende prata, né, se vendem metais valiosos. Também se faz isso através de alguns alimentos, como o café e a soja. No mundo inteiro as pessoas têm interesse por café, no mundo inteiro as pessoas têm interesse pela soja. Então esses produtos viraram, né, o que a gente chama então, como já foi colocado aqui, commodities, né? São produtos interessantes que têm mercado em qualquer parte do mundo. É bem provável que exista aí alguns pontos que são importantes de serem colocados, né? Países que são grandes produtores de alimentos têm impactos negativos em relação à
própria defesa do seu meio ambiente, da preservação do seu meio ambiente, justamente por essa vontade de cada vez produzir mais essas commodities, né, esses produtos de grande busca e procura no mundo inteiro, né? A ideia, né, de se aumentar a área de plantio para se produzir alimentos e desses alimentos também fazer a geração de biocombustível, portanto de combustíveis renováveis, também de alguma forma aumenta esse impacto no meio ambiente, gerando então essa necessidade da área de maior área de plantio, gerando a necessidade então e muitas vezes também o aumento do preço desses alimentos, né? Para se produzir você precisa de água e a gente sabe que a água está cada vez mais escassa no planeta. Então, para se produzir alimentos, a gente utiliza 70% da água potável do mundo. Cada vez mais isso vai ficando mais, vamos dizer assim, doloroso e insustentável. Então, a produção de alimentos para alimentar 7 bilhões de indivíduos tem sido cada vez mais necessário o uso de tecnologias para que a gente possa impactar menos ao meio ambiente e para que a gente possa ter esses recursos preservados, né? Principalmente a água e a terra, né? Que são fundamentais para a produção de alimentos. Mas existem tecnologias hoje que a gente pode produzir alimentos sem ter um ou sem ter o outro. Você pode produzir alimentos hoje sem estar na terra, né? Você pode fazer isso, mas tem que ter água. E a gente pode produzir também alimentos sem a presença do sol, que eles cresçam mais rapidamente 24 horas por dia. Mas sem a presença da água, a gente não conseguiu ainda produzir alimentos, né? A praticidade dos alimentos, então, na década de 50 do século passado, a indústria nos Estados Unidos entra com força total, eles começam a produzir alimentos chamados de alimentos ultraprocessados, justamente para que a gente possa ter uma maior praticidade. Esses alimentos são basicamente instantâneos, você não precisa ficar investindo muito tempo na produção desses alimentos e você acaba, de alguma forma, tendo a possibilidade de você ter o acesso a esse alimento mais facilitado. Só que isso a gente percebeu no decorrer do tempo, que como esses alimentos, além de praticidade, possuíam também ingredientes que geravam sua maior aceitação, o que a gente começou a perceber foi o aumento excessivo de obesidade e diabetes no mundo, de hipertensão arterial, portanto, doenças crônicas não transmissíveis, gerando então uma pandemia mundial, onde grande parte da nossa população apresenta algum tipo dessas enfermidades, né? E a globalização dos alimentos, quer dizer, para você produzir um alimento só para o seu país é pouco, você precisa ganhar novos mercados e aí você produz então o que a gente chama de globalização do alimento. Para globalizar esse alimento, você tem que botar alguns ingredientes aí que vão gerar maior aceitação, maior palatabilidade, como a gente já falou. Então, o açúcar simples em grande quantidade, a gordura saturada em grande quantidade, o cloreto de sódio em grande quantidade fazem uma maior palatabilidade desse alimento, gerando um maior desejo de consumo em várias culturas diferentes. Então, hoje, nós temos uma globalização do consumo de alimentos. Os alimentos hoje, mesmo o alimento que é consumido no Japão, é muito parecido com o que é consumido aqui em Brasília, que é o mesmo parecido com o que é consumido em Los Angeles, nos Estados Unidos, que é muito parecido com o que é consumido lá em Frankfurt, na Alemanha, tá certo? Então, essa globalização produzida pela indústria de alimentos, que para se ganhar mais espaço, né, mais área de comercialização, padronizou a alimentação mundial, né, transformando aqueles alimentos mais tradicionais e mais regionais, né, em alimentos menos consumidos e levando então esses alimentos industrializados e ultraprocessados como a base da alimentação humana. Então hoje no mundo inteiro basicamente se come quase que a mesma coisa. Alimentos com alta concentração de carboidrato, tanto simples quanto complexo,
alta concentração de gordura, principalmente do tipo saturado ou gordura vegetal hidrogenada, e uma alta concentração de sódio e conservantes, né, cloreto de sódio e de substâncias conservantes para gerar maior tempo de prateleira desses produtos. E isso tornou, então, uma que a gente chama de pasteurização cultural alimentar, gerando, então, a extinção de alguns ingredientes regionais e a perda de algumas receitas tradicionais. E se padronizou, né, se pasteurizou os alimentos ultraprocessados no mundo inteiro. Para dar suporte a tudo isso, foram então desenvolvidas algumas tecnologias, como embalagens modernas, alimentos transgênicos e alimentos modificados, justamente para que a gente pudesse ter uma produção mais eficiente desses ingredientes, né, para gerar produtos ultraprocessados em larga escala, e também para aumentar o tempo de prateleira desses produtos, né, o tempo de conservação desses produtos no mundo como um todo, né, em todos os locais. E isso impacta diretamente na nossa sociedade, se impacta diretamente dentro né, da construção do hábito alimentar mundial e também do panorama de saúde mundial, né? Então, você tem embalagens hoje muito modernas que vão identificar se o produto está numa temperatura adequada, vão trazer uma menor redução de oxigênio para oxidar menos os produtos e gerar uma melhor conservação dos alimentos. Vão gerar também uma possibilidade de incorporação de novos conservantes. E essas embalagens, cada vez mais tecnológicas, cada vez mais utilizadas, vão impactando no meio ambiente, né? Cada vez mais a gente produz mais plástico, cada vez mais a gente produz mais papel, cada vez mais a gente está produzindo mais poluentes que vão ser que tem uma certa dificuldade de degradação no ambiente, gerando aí resíduos que vão durar muitas vezes décadas, né, até serem realmente degradados pelo meio ambiente. Os alimentos transgênicos, né, o uso também de agrotóxicos e outras substâncias e outros defensivos agrícolas vão de alguma forma gerar também uma maior produção de alimentos e uma maior possibilidade de consumo de nutrientes na nossa população. Isso também diminui, né, o preço do produto final, o preço dos alimentos, né, da produção de alimentos. Isso diminui, né, o custo na produção de alimentos. Isso é uma coisa que traz alguns benefícios, mas traz muitos malefícios, né? A contaminação do solo, a própria toxinfecção, a intoxicação por alimentos do próprio ser humano, né? Que dificilmente conseguem ser comprovados e a gente dificilmente consegue fazer uma correlação entre o alimento que foi consumido e alguns tipos de enfermidades, como, por exemplo, neoplasias e cânceres, que podem ter alguma correlação. Mas é tão difícil você fazer isso porque são tantos ingredientes e tantas variáveis que dificilmente você consegue encaixar em alguns desses produtos. Mas a gente sabe que o uso de agrotóxicos intensos, né, o uso de conservantes em grande quantidade, podem gerar problemas relacionados à mutagênese de células. Tem um lado também interessante, né, que você pode fortificar alguns alimentos, você pode, através da modificação, gerar mais praticidade no consumo dos alimentos, você pode estar dando um maior suporte nutricional a alguns tipos de alimentos, você pode já, desde lá do plantio, aumentar a concentração de alguns nutrientes interessantes. Isso também tem um lado bastante interessante. A própria ciência da nutrição ela evoluiu muito para a gente poder entender como esses nutrientes, né, e esses componentes bioativos presentes nos alimentos podem gerar impactos positivos e negativos na nossa alimentação. Então, própria desenvolvimento da ciência da nutrição e da ciência da tecnologia dos alimentos também ajudam, né, nesse processo, a gente poder identificar alimentos que são mais interessantes e em alimentos com baixa concentração de nutrientes poder aumentar
Voltei, desculpe aí, mas é porque a internet às vezes dá essa caidinha. Mas vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Então, esses produtos, né, desenvolvidos e trabalhados dentro da tecnologia dos alimentos e dentro dos laboratórios, de alguma forma trouxeram essa praticidade, né, essa capacidade de enriquecimento dos alimentos, mas também trouxeram para a gente uns alimentos ultraprocessados, altamente, né, ricos em conservantes, em substâncias não saudáveis, que vão gerar, né, esse processo, né, de degradação e de, vamos dizer assim, de piora do estado nutricional da população mundial, não só brasileira, mas mundial. Né? Então, apesar de você ter vamos dizer assim, um ponto positivo nesse processo, que seria a produção, né, de alimentos com maior concentração de alguns nutrientes e o reforço de alguns nutrientes como base, né, como bioativos para a saúde humana, você tem também, por trás de tudo isso, alimentos que são altamente não saudáveis, né, que podem gerar contaminação e podem gerar, né, agravos e enfermidades na população que consome esses alimentos, né? O que a gente tem percebido é muito mais o impacto negativo do que o impacto positivo, né? Então, esses alimentos têm trazido muito mais problemas do que soluções, muito mais dano do que qualquer tipo de coisa relacionada à alimentação. E aí ficam, então, esses aspectos, né, que ligam o que a gente chama de antropologia da alimentação ao texto, né, e ao contexto da nutrição e saúde coletiva, né? Por maior tecnologia que nós tenhamos, por mais avançado que seja o processo tecnológico da nossa sociedade, por mais uso de ultraprocessados que a gente possa fazer, o hábito de se alimentar, né, a prática da alimentação, ela vai ser sempre um aspecto, vai ter sempre um aspecto sociocultural ali presente, né? É provavelmente na cozinha da casa da gente, aonde a gente passa a maior parte do tempo, né? É onde a gente conversa, é onde se trocam as experiências, assim como se fazia lá há tempos bastante anteriores ao lado da fogueira, né? Então, o local onde se produz o alimento, o local onde se consome o alimento, é com certeza o local onde se tem a maior convivência, onde as pessoas trocam experiências, onde as pessoas, de alguma forma, fazem ali o seu processo de socialização. Então, a gente nunca pode esquecer que o processo de se alimentar, né, a formação do hábito alimentar, ela acontece dentro de um processo social, cultural, né? E por isso a importância da gente manter a história da nossa alimentação, né, de se fortalecer o processo de identificação cultural alimentar, né, de se reforçar o uso, o consumo e a preservação de alimentos regionais, o uso, o consumo de receitas tradicionais, porque ali você pode contar a história de um povo. Quanto mais a gente globaliza essa alimentação, quanto mais a gente pasteuriza a alimentação, mais, ou melhor, menos nós teremos a nossa cultura preservada, menos a gente vai poder saber. Então, por isso a importância da gente valorizar a cultura regional, da gente valorizar a cultura tradicional de cada região, porque é ali que se desenvolve a história viva, né? Onde se materializa a história de um povo. Muitas vezes ali numa mesa, num café da manhã, num almoço, num jantar, né? Então, lembrar sempre que o alimento tem esse aspecto sociocultural. Por isso que muitas vezes a gente, dentro da área clínica, a gente esquece um pouco isso e pensa só na questão da saúde, né, na questão dietoterápica, e esquece que o alimento é sim um instrumento de socialização e é sim um instrumento de desejo e prazer. Então, se a gente não percebe isso, se a gente não coloca isso dentro do contexto, né, da nossa sociedade, da nossa cultura, a gente acaba se distanciando do natural, a gente acaba se distanciando do que é normal e cultural.
E por isso a formação do hábito alimentar fica cada vez mais difícil. A incorporação desse hábito alimentar saudável fica cada vez mais difícil se a gente não consegue entender o contexto onde ele vai ser inserido. Se a gente não consegue respeitar o contexto onde ele está sendo inserido, tá certo? Então, esse é um dos cuidados que a gente tem que ter quando a gente fala de nutrição clínica, quando fala assim, de dietoterapia. É, claro, pensar no contexto do nutriente ou do produto como um instrumento que leve à saúde, né, como uma ferramenta do processo do tratamento dietoterápico, mas nunca esquecendo que o alimento é uma ferramenta cultural, que o alimento é um instrumento cultural que está inserido dentro desse processo e que faz parte da vida desses indivíduos. E quando ele está desassociado desse contexto, ele não vai ser incorporado no hábito alimentar. E por isso dificulta, né, que esse indivíduo possa seguir uma dieta, dificulta que esse indivíduo possa formar um hábito alimentar mais saudável, se esses ingredientes não fazem parte do contexto desse indivíduo ou não respeitam, né, os hábitos socioculturais desse indivíduo. E como será então esse alimento no futuro, né? Então, que tipo de alimento nós vamos ter no futuro? Será que esse impacto vai estar voltado ou vai estar mais baseado na praticidade e no acesso, como é hoje, ou ele vai estar mais focado na saúde e na formação do bom hábito alimentar? Em que aspectos, né, a gente pode de alguma forma entender que a tecnologia dos alimentos vai nos levar? Será que é como a gente tem até hoje, onde o foco é na praticidade, no custo e no maior tempo de armazenamento, independente da saúde do indivíduo? Ou será que a gente vai pensar muito mais na saúde do indivíduo, né, na formação de um bom hábito alimentar e o resto não seja tão prioritário, né? Ou a gente vai conseguir, através da ciência, né, dos processos inovativos, fazer uma incorporação desses contextos. A gente vai ter um produto altamente de maior praticidade, de maior conservação, de baixo custo, mas ao mesmo tempo ele vai ser altamente saudável e vai gerar uma formação de um hábito alimentar mais adequado. Quem sabe, né? Então esse é o desafio que nós nutricionistas, nós tecnólogos dos alimentos, né, a indústria de alimentos vai ter que se desenvolver a partir de agora, colocar isso em prática. A sociedade mundial pede cada vez mais alimentos que destruam menos o meio ambiente, que sejam mais sustentáveis e que sejam mais saudáveis, né? E esse impacto é um impacto grande para a indústria de alimentos. Então, a indústria de alimentos já entendeu que, para que ela possa vender mais e ter mais lucros, ela precisa se transformar, né, e começar a focar também em outros setores, que não só a praticidade, não só o aumento do tempo de prateleira do produto, não só a diminuição de custos, mas também ela tem que pensar de alguma forma nesse cliente. Para que esse cliente possa consumir mais e para que esse cliente possa se fidelizar, ele tem que estar saudável, né? Então, eu acho que o caminho da indústria de alimentos é começar a pensar agora em outros pontos, principalmente relacionados com sustentabilidade na produção de alimentos e na saúde do seu consumidor, né, do consumidor final. Não adianta você produzir um alimento com todas essas características econômicas se ele vai gerar, né, a morte do seu cliente. Quer dizer, não é inteligente isso. Quanto mais tempo esse indivíduo ficar, quanto maior saúde esse indivíduo tiver, mais possibilidade de compra ele terá. Então, talvez a gente esteja migrando para isso. Mas também é só uma possibilidade, né? Pode ser que esse processo se aprofunde cada vez mais, no sentido de produzir alimentos cada vez mais baratos, com maior tempo de conservação, e com ingredientes, né, que não são tão saudáveis, como pode também ter uma reviravolta muito grande. Cabe a nós, enquanto cidadão, cabe a nós, enquanto cada um, né, que é cidadão e, portanto, participante de uma sociedade, que a gente possa, então, buscar aquilo que é melhor para a gente.
né? A praticidade chegou para ficar, o baixo custo chegou para ficar, o alto processo tecnológico para conservação chegou para ficar, mas agora queremos mais, né? Queremos agora um produto que traga mais saúde, que possibilite a formação de um hábito alimentar mais adequado. Talvez essa seja a tônica da indústria de alimentos nos próximos anos. Pelo menos a gente espera, né? Mas vamos ver, quem viver verá, e quem tiver aqui com certeza vai poder entender melhor essa situação. Tá certo, moçada? Tranquilo, meninas? Então, só lembrando, já aproveitando para lembrar, a prova de vocês já foi corrigida, tá disponível a nota de vocês lá no Moodle, tá? E já temos um fórum, que é o fórum número 1, que já foi aberto e está disponível para que vocês possam acessar e inserir os comentários de vocês, enfim, os pensamentos de vocês e aquilo que vocês entenderam ali daquela situação. Tá certo? Agradeço a vocês. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, uma crítica? Não? Tudo tranquilo? Então, agradeço vocês mais uma vez pela compreensão e pela participação na nossa aula e convido para a próxima semana continuarem junto com a gente no mesmo horário, no mesmo local, para que a gente possa dar sequência na nossa disciplina, tá bom? Eu que agradeço. Meninas, fiquem com Deus. Um abraço aí para vocês. Qualquer coisa, entre em contato com o professor pelo próprio Moodle, né, na área de mensagens, se tiver algum problema. E aí a gente vai, então, se conversando e se falando pelo Moodle, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês. Até semana que vem. Essa aula vai estar gravada para vocês e disponibilizada o mais rápido possível, tá bom? Os slides também vão estar disponíveis para vocês. Obrigado. Vamos fechando aqui a nossa gravação. Deixa eu fechar aqui essa gravação. E a gente vai se falando. Então, vamos lá.